Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara e nessa videoaula a gente vai dar continuidade aos exercícios, né, da unidade 4. A gente teve uma primeira aula no qual abordamos a questão teórica e agora vamos colocar isso em prática, tá? A gente está na página 431. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar comigo. Bom, a primeira, né, a atividade, pede para a gente ler o texto e responder a questão. Então, diz que a Oceania tem uma área de 8,4 milhões de quilômetros quadrados que abrange todos os hemisférios. É o maior país do continente da Austrália, considerado uma ilha-continente, pois está situado entre o Pacífico e o Índico, com uma área de 7,6 milhões de quilômetros quadrados, que representa 90% total da Oceania. Existem ainda várias ilhas dispersas pelo Pacífico. A Oceania é conhecida como Velho Mundo por ter sido a primeira a ser colonizada pelos europeus. E pede para a gente justificar a resposta. Qual é a questão aqui? A gente sabe que a Oceania não foi conhecida como Velho Mundo, e sim como Novíssimo Mundo. Ela foi a última região a ser colonizada pelos europeus. Então, essa afirmativa ela está incorreta, tá? Ela não é conhecida como Velho Mundo, mas sim como Novíssimo Mundo. Vamos para a próxima, questão 2. A questão 2 já é em relação ao conjunto de ilhas, Micronésia, Polinésia e Melanésia, para a gente fazer a correlação com as colunas. Então, primeiro, região composta de várias ilhas. Só por estar escrito várias ilhas, a gente já conseguia matar a questão, porque várias ilhas daquela ideia da Polinésia, tá? Mas a gente continua. É de formação vulcânica que se situa na porção meridional do Pacífico, com destaque para as ilhas de Samoa, Havaí, Tonga e Cook. Depois, formada por um conjunto de pequenas ilhas, também tá dando outra deixa, né? Pequenas ilhas, a Micronésia, com a formação coralígena, aquela questão dos corais, e também tem formação vulcânica, esteve sob dominação dos Estados Unidos, né? Sob dominação dos Estados Unidos, e localizada nas bases navais e aéreas. Utilizada, na verdade, teve dominação estadunidense e utilizada como bases navais e aéreas. Aqui eu fiz a confusão porque aquela questão que eu até expliquei durante a questão teórica, né, a parte teórica, sobre o Havaí. Tem uma questão interessante, porque se a gente for analisar a localização geográfica, ele pertence à Oceania, mas em aspectos administrativos fica a cargo dos Estados Unidos. E por fim, a última, né, que vai ser a letra A, encontra-se no nordeste da Austrália, onde se destacam Nova Guiné, Ilha de Salomão, Nova Caledônia, e todos se caracterizam pelo estágio primitivo de vida e a questão da Melanésia. São aqueles grupos, são aqueles povos que possuem um desenvolvimento, vamos colocar assim, social, um estágio de vida a nível social diferente. São povos que também estão muito isolados, tá? Depois tem a número 3, é verdadeiro ou falso. Nessa questão, todas as questões são verdadeiras. Fala sobre os climas. Na porção sul e na porção sudeste, a gente tem a ocorrência do clima temperado. Lembra que clima temperado, aquela comida bem temperada, onde você consegue perceber todos os temperos. Então, ele vai ter as 4 estações do ano bem definidas, com chuvas definidas. Na porção sul da Austrália, já tem a ocorrência do clima mediterrâneo, que já são invernos mais chuvosos e verões mais secos. O sudeste da Austrália já tem o clima subtropical, verões mais intensos, né, verões mais quentes, e invernos não tão rigorosos assim, né, com médias de 15 graus Celsius, é frio, mas não é aquele frio extremo. Na porção central, a predominância, o clima desértico, já caracterizado pela baixa pluviosidade, uma temperatura elevada, né, e também uma amplitude térmica elevada,
Relembrando que a amplitude térmica é aquela diferença entre a máxima e a mínima. Então, pela manhã, elevadíssimas temperaturas e à noite essas temperaturas caem. Então, tem uma amplitude, uma diferença entre a máxima e a mínima muito considerável. E a última letra é a região norte, onde a gente tem a influência do clima equatorial, já marcada por altas pluviosidades, marcada por altas temperaturas, com médias térmicas elevadas ao longo do ano. Depois, na número 4, é para a gente fazer uma associação em relação à vegetação. Na porção norte, são encontradas as florestas equatoriais e tropicais. É aquela questão, o clima ele vai determinar as características da vegetação, porque elas vão se adaptar às questões climáticas. Então, perennifolia é aquela espécie que não perde as suas folhas, ela é perene, sempre vai ter as folhas nos seus galhos, não vai ter aquela questão de cair, né, a folhagem. E latifoliada é aquela folha larga, aquela folha grande, bem desenvolvida, que a gente encontra em áreas com altos índices pluviométricos. E também que vai ter essa composição de iluminação e água em abundância para que haja o desenvolvimento dessa espécie. Então, a floresta equatorial e tropical. A próxima, encontrada na porção sudoeste e na porção sudeste da Austrália. Essa vegetação, ela já é uma vegetação nativa, né, uma vegetação nativa da Austrália. Essa vegetação, ela é considerada de florestas temperadas e florestas subtropicais, que são as florestas de eucalipto, tá? Gente, eu não sei se vocês escutaram o barulho, eu peço desculpas que é a vizinha que estava gritando aqui. A próxima, encontradas nas regiões de clima semiárido da Austrália, caracterizada por espécies rasteiras, é aquela predominância das pradarias e dos estepes. E por último, encontrada na porção sul da Austrália, onde tem os garrigues e os maquis, é a vegetação mediterrânea. Depois, na página 432, tem a primeira tarefa, pede para a gente observar a imagem, identificar qual é a vegetação. O que a gente está vendo, tá? A gente está vendo uma vegetação densa, uma vegetação arbustiva, né? Bem fechada, bem desenvolvida, tem uma diversidade ali e, obviamente, a gente está falando de uma floresta equatorial, no qual tem o desenvolvimento é visível, as espécies latifoliadas, essas folhas largas, essas folhas grandes, tem uma variedade na foto e é uma floresta equatorial, tá? Vamos para a próxima. Deixa minha foto. A número 2, o mapa físico da Austrália. Esse mapa tá fazendo a questão aqui, né, das altitudes, de acordo com a legenda. E a pergunta pede para a gente descrever as estruturas do relevo australiano. E aqui a gente viu que ele vai ser particionado em 3 estruturas. A cordilheira, a parte da bacia artesiana e a porção do Planalto Ocidental. A porção da cordilheira é aquela que vai apresentar as altitudes mais elevadas e, consequentemente, também vai ter um desgaste erosivo muito intenso. Lembrando que são relevos antigos, né? Foram originados toda aquela porção a partir do desmembramento do Gondwana. A bacia artesiana, já na porção sudeste, a questão, né, ela vai ser formada pelas planícies. E, por último, o Planalto, no qual a gente vai conseguir localizado na porção oeste. E o diferencial nessa área é que ele vai ter uma presença de minerais metálicos devido à formação geológica nessa área. Depois, na questão 3, por que a hidrografia australiana é pouco expressiva e apresenta rios temporários? Pela influência, pela predominância climática na região. Como a gente viu antes, a predominância são de climas áridos e semiáridos. E a característica desses climas são as baixas pluviosidades. Não chove, ou melhor, chove, mas chove muito pouco. Isso vai influenciar, por exemplo, nos rios temporários.
são aqueles rios que vão apresentar água no período de chuva. Nos períodos de escassez, uns podem até secar e outros vão ficar com nível extremamente baixinho. Por isso que é temporário, tá? Ele não fica presente o tempo todo, né? Não é um rio intermitente, não é um rio até perene, vamos colocar assim, né? Que sempre tem água, tá? Número 4. A região central da Austrália, em razão das condições favoráveis do clima predominante, tem a maior concentração da população. Você concorda com essa afirmação? Justifique a resposta. Não, porque a gente viu que a porção central da Austrália é aquela porção que vai concentrar o clima desértico. O clima desértico, ele é caracterizado por altíssimas temperaturas, baixa pluviosidade, não é um clima que traz condições favoráveis à fixação humana. Por isso, não vai ter a maior concentração populacional lá. Essa maior concentração populacional a gente vai ter na porção sul, influenciada pelo clima temperado, clima temperado, as 4 estações bem definidas, traz uma condição climática extremamente mais favorável e promove a fixação humana naquele local. Então, a gente não concorda com essa afirmativa, até mesmo porque o clima predominante, ele não é favorável e as pessoas vão procurar, né, áreas com climas mais agradáveis para se instalar. 433, número 1, uma questão da PUC, diz o seguinte: se considerarmos os habitantes dos lugares situados a leste de um ponto qualquer da Terra, verão o sol nascer antes, e os que estiverem a leste verão o sol nascer depois. Concluímos ao observar a gravura, então, que Samoa, né? Qual é a questão de Samoa? Samoa, ela está um dia atrás da Nova Zelândia, porque a gente tem aí a linha internacional de mudança de data. Então, como ela está, né, num posicionamento, né, a gente precisa colocar assim, né, a leste, ela está um dia atrás da Nova Zelândia. A número 2. A Oceania é um continente formado por um conjunto de ilhas e pela Austrália. Com base no texto e observando os mapas a seguir, responda. O primeiro mapa é o mapa de precipitação, a região, né, com a tonalidade mais escura, quer dizer que tem menor precipitação. Conforme vai clareando, os índices de precipitação vão aumentando, então a gente identifica que tem uma predominância de baixíssima precipitação nessa porção mais central, e a gente sabe que isso é em função da predominância de clima, né, clima semiárido, clima desértico. Já o outro mapa é em relação ao relevo, no qual a gente consegue fazer aquela distinção, né, da área da planície, da área da bacia, da área do planalto, né, em função da questão da altimetria. E a primeira pergunta é: sabe-se que a Oceania pode ser compartilhada em 3 grandes conjuntos de ilhas, cuja importância estratégica ainda hoje é muito grande? Quais são elas, né? Quais são esses 3 conjuntos? A Micronésia, a Polinésia e a Melanésia. E em relação à Austrália, quais são as características do relevo australiano? Aquele relevo bem antigo, que sofreu, né, um intenso processo de erosão e vai apresentar altitudes modestas. E essas altitudes modestas são em relação a esse processo de erosão, tá? Depois, C. Ainda sobre a Austrália, por que na zona norte as chuvas ocorrem no verão e no sul apenas no inverno? Isso em função do processo de deslocamento da massa de ar e também do processo de evapotranspiração. Na porção do norte, as chuvas elas vão ocorrer no verão porque tem uma intensificação, né, da evapotranspiração e tem um deslocamento de massas de ar mais úmidas que vão vir das áreas equatoriais. O clima equatorial ele já é caracterizado pela alta pluviosidade, então essas massas de ar carregadas de umidade vão se deslocar para o norte. Já a porção sul, essas chuvas elas já vão se concentrar no inverno, em decorrência das massas subtropicais, né? Subtropical que está abaixo do trópico, então vai ter uma influência de uma massa de ar mais fria que vai seguir para a região. Depois a número 3.
A característica do relevo da área destacada no mapa da Austrália é: olha bem onde está situado, né? E a gente viu que é uma área de dobramento antigo, porque tem toda aquela questão, é uma formação geológica antiga, né? É uma área de encontro de placas tectônicas, então nessa porção, né, do limite, a gente tem um encontro de placas e, consequentemente, a formação de um relevo de maior altitude, então um dobramento antigo, no qual a gente localiza as maiores altitudes do país. E para a gente finalizar, tem aqui um Você Aprendeu, né? Que fala sobre hidrografia. A gente viu que a hidrografia ela é pouco expressiva, influenciada exatamente pelas questões climáticas da região. Sobre o relevo, a gente tem os 3 compartimentos: a porção do Planalto Ocidental, a bacia artesiana e a cordilheira australiana. Sobre o clima, a Oceania vai apresentar uma predominância do clima árido e o clima semiárido, apesar também da gente identificar outras influências climáticas, mas essa é a predominância. E da mesma forma que a gente tem uma diversidade climática, a gente também vai ter uma diversidade em relação à vegetação, tá? E por fim, tenho para finalizar, que aí já é em relação a tudo que a gente viu nessa unidade. Começa primeiro falando, né? Qual das opções a seguir, assinale que indica um país da Ásia Meridional, é a Índia. Depois, complete as frases sobre a história recente da Índia. A Índia foi dominada pelos ingleses no século XVIII e, desde então, sempre buscou libertar-se do seu colonialismo europeu. A conquista da independência foi em 1947 e a pessoa mais importante do processo de independência da Índia foi o Gandhi. O Gandhi teve aquele papel fundamental porque ele, sempre promovendo a paz, né? Ele vai ser caracterizado por uma forma de protesto pacífico, desde a questão do não pagamento de impostos até não comprar os produtos ingleses. Depois, logo após a independência, os hindus e os islâmicos vão entrar em conflitos territoriais e políticos na região. Em relação a esses conflitos, o conflito que a região vai ter até a interferência da ONU na questão do Paquistão Oriental e Ocidental e na questão da Índia, e vai ter a transformação, né, o desmembramento do Paquistão Oriental em Bangladesh. A 3 é uma resposta pessoal, né, porque diz assim: as características dos países da Ásia Meridional, em especial a Índia, são muito diferentes da realidade de onde você vive, e aí a gente tem que lembrar, né, sobre aquelas questões de aspectos econômicos, de aspectos relacionados à sociedade, né? Então vai depender da área em que cada pessoa vai viver. A questão 4. O Oriente Médio tem grande diversidade cultural. Com base nessa informação, faça um breve comentário sobre o islamismo na região. O Oriente Médio ele vai ser berço das 3 principais religiões monoteístas: cristianismo, islamismo e judaísmo, mas o islamismo é a principal religião nessa área. Em relação a algumas características, eles possuem o Alcorão, que é o livro sagrado, tem diversos ensinamentos, como, por exemplo, a prática das orações, de 5 orações diárias para os adeptos, né, da religião. Tem Meca como uma cidade sagrada. Depois é uma questão de verdadeiro ou falso. Na Síria, no Líbano, na Jordânia e Israel predominam as culturas de tabaco, algodão e oliva, e na Península Arábica destaca-se a produção de tâmaras. Essa questão, né, está errada, obviamente. As principais áreas de produção industrial se encontram na Turquia, em Ankara, Damasco na Síria, Bagdá no Iraque, Teherã no Irã e Israel, tá certo. A letra C também tá certo. Israel é o país mais industrializado da região. Tel Aviv é o seu centro industrial, né? A próxima, a letra D. A economia da região está baseada na produção de petróleo, então, certíssimo também. Tem um destaque para a questão do Golfo Pérsico. E a última,
que fala sobre a OPEP, né, que vai contar com 12 membros, além dos seus fundadores, Estados Unidos, não, né, Equador, Reino Unido, Argélia, Líbia, não, né, tá errada por causa disso. A 6. Sobre os novos tigres asiáticos, leia o texto. Os chamados novos tigres asiáticos expandiram suas economias e se industrializaram com a participação de capitais japoneses e dos tigres asiáticos. Os investidores vão em busca das mesmas vantagens que permitiram a mudança da economia de seus países e quase já não existem, como mão de obra barata e condições que nunca tiveram como recursos naturais. Com base no estudo do caderno, quais são os países referentes aos tigres asiáticos? Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. Os novos tigres asiáticos Malásia, Filipinas, Tailândia e Indonésia. Depois pede para a gente preencher em relação ao conflito árabe-israelense e a questão da Palestina, né? A questão da Palestina vai envolver os judeus e os árabes islâmicos, ambos que reivindicam o território. A ONU vai realizar a divisão do território da Palestina em 47 e vai fazer... O território da Palestina não, né? O do Estado judeu, né? Em 47 e vai vai fundar o Estado de Israel. Depois, a divisão não vai ser aceita pelos islâmicos, obviamente, porque vai ter aquela questão, né? Que não vai ser uma divisão igualitária. A questão 8 é uma questão de verdadeiro ou falso. As falsas são só a letra B e a letra C, né? Porque primeiro está falando sobre a localização da Oceania, totalmente localizada na linha do Equador, a gente viu que não é assim. E a respeito da economia, está falando que ela vai ser baseada exclusivamente nas atividades primárias, né? Então está errado. A questão 9 está falando sobre a guerra civil na Síria. A gente sabe que a Síria está localizada no Oriente Médio. O país ele vai enfrentar a guerra civil, né? Por causa das tropas do Bashar al-Assad. A questão é que ele tem o apoio do Irã e da Rússia, e pelo outro lado, a Turquia já tem o apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E a última questão é sobre os maiores, os sírios, né, vivem como refugiados, seja no Líbano, na Turquia ou na Jordânia. Então, galera, eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!